Então, boa noite, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar aqui no nosso grupo de estudos sistêmicos sobre autoestima e autocompaixão. Meninas, sejam todas muito bem-vindas, tá? Para quem vai assistir depois no YouTube, se inscreve no canal, né? Eu sempre esqueço de falar, se inscreve no canal, manda para os colegas, compartilha com as amigas que vocês veem que sofrem esse problema de baixa autoestima, mas hoje nós vamos falar sobre as questões sistêmicas que afetam esse problema. E que eu sei que a maioria de nós mulheres já passamos ou passamos por isso. Eu mesma sou uma pessoa que, meu Deus, se vocês olharem lá, é pena que eu não trouxe para compartilhar aqui umas fotos minhas de antigamente, para vocês verem a baixa autoestima que a pessoa tinha. Até na postura, no jeito de se vestir e tudo. A gente vê quando as pessoas têm baixa autoestima. Só que, como eu coloquei lá no grupo para vocês de manhã não, agora à tarde, a autoestima, ela é a base do nosso bem-estar emocional. Se eu não tenho autoestima, fica muito difícil para muitas coisas. Ela é como eu me enxergo, e isso reflete diretamente na minha qualidade de vida. Então, vamos começar pela origem da palavra. Eu falei que eu coloquei o tema autoestima e autocompaixão, por quê? Porque uma coisa vai depender da outra, e vai ser muito importante. Eu vou trazer essa conexão para vocês aqui. Então, quando eu falo em autoestima, auto significa o quê? Eu. Estima, gostar, apreciar. Então, quando eu tenho autoestima, significa o quê? Que eu gosto de mim, do jeito que eu sou, com problemas, com defeitos, com questões no corpo, na estética, no jeito. Eu gosto, eu me aceito do jeito que eu sou. E a gente vai ver que isso não é só questão estética, não, né? Existem pessoas que vai para um padrão de beleza, não está nesse padrão de beleza todo, porém você vê que a pessoa tem uma autoestima elevada, né? E por que que algumas pessoas têm autoestima elevada e outras não? E eu conheço mulheres belíssimas, lindas, maravilhosas, que não têm autoestima nenhuma. E muitas vezes, quando a gente está nesse lugar de baixa autoestima, a gente se submete a muitas coisas, porque a gente não consegue ver o nosso valor, a gente não consegue gostar da gente, e a gente vai procurando essa validação onde? Fora. A gente quer que as pessoas gostem da gente, e a gente fica esperando essa validação do outro. Então, a baixa autoestima eu não consigo gostar de mim. Eu sempre ponho um defeito, eu nunca estou satisfeita. Quando eu me olho no espelho, quero melhorar alguma coisa, nunca está bom, nunca me acho boa o suficiente, não só esteticamente, mas às vezes no meu jeito, sabe? Eu estou sempre me criticando, eu estou sempre me colocando para baixo. Isso é a baixa autoestima. E, como eu falei, eu acredito que a maioria de nós, em algum momento, já sentiu, já teve esses comportamentos. E eu quero trazer para vocês como que isso inicia, de onde surge essa baixa autoestima e como que a gente pode fazer para ir para um movimento de solução. A autocompaixão, vou trazer só para que vocês percebam o que também ela significa, mas eu vou focar aqui mais inicialmente na autoestima. A autocompaixão, eu coloquei ela junto com a autoestima, porque ela é a capacidade de tratar a si mesma com a mesma gentileza, preocupação e apoio que eu teria com alguém querido. Então, muitas vezes, eu trato uma pessoa que eu amo muito bem, eu cuido, ou dos meus filhos, ou do meu namorado, ou do marido, ou alguém, uma amiga, eu trato. Sabe, a pessoa vem e eu, não, fulano, calma, eu vejo as qualidades daquela pessoa que eu gosto. Só que muitas vezes eu não tenho isso para comigo, eu não tenho essa autocompaixão. Então vamos lá, depois eu volto a falar um pouquinho mais da autocompaixão. Agora eu quero que vocês comecem a pensar. Quando você pensa na sua autoestima, a de vocês,
Tá? Não precisa me responder. Se quiser, põe no chat, se não quiser, só reflita. O que é pior para você dentro da sua autoestima? É a sua imagem? Quando você olha no espelho, você está sempre se criticando, o cabelo não está legal. Ó, hoje minha autoestima estava boa, eu vim com o cabelo molhado, não estou nem aí. É o meu cabelo, é o meu corpo, é o jeito é que as pessoas vão olhar, vão ver, sabe? É um celulite, é uma gordurinha, é não sei o quê. É a minha imagem. Número 2, é quem eu sou? É o que eu olho no espelho. Olha só, vai pegando. E um mulherão lindo desse, né? Um mulherão lindo desse. Mas é aquilo que eu falei, gente. A baixa autoestima ela não tem nada a ver com o padrão de beleza. Por quê? Muitas vezes, mulheres lindíssimas, elas não se acham bonitas. Tanto é que o que a gente vê hoje? Pessoas se autoflagelando, né, se destruindo. Eu acho assim, tudo bem você querer melhorar algo que te incomode. Ah, meu cabelo não está legal, eu quero pintar, eu quero fazer um não sei o quê. O autocuidado, nós vamos chegar nessa parte, ele é importante. Ah, poxa, me incomoda muito tal coisa. Eu queria fazer um procedimento estético. Então, assim, tudo bem. A questão é quando isso vira uma piração. Porque hoje a gente vê pessoas que começam a fazer uma harmonização, que da harmonização vira outro ser humano. E que, em vez de melhorar, você vê que a pessoa está se autodestruindo. Então, a gente vê o quanto as pessoas elas têm a imagem delas distorcida. A gente consegue enxergar que a pessoa tem uma autoimagem distorcida. Então, o primeiro ponto é, a sua imagem. 2, quem você é, tá? De repente você se acha ruim, se acha egoísta, né? Se acha que, eu não sou tão boa assim. Então, é quem você é. Número 3, é em relação à sua companhia. Às vezes você acha que você não é uma pessoa tão legal. Você quer ver a gente perceber quando a gente tem questões com a nossa própria companhia? Como é quando você fica sozinha? Você se autoaprecia? Opa, hoje vou pôr meu Netflix. Não sei se vocês veem, de vez em quando eu posto minha pipoquinha, meu vinho. Estou eu sozinha aqui na minha casa. Você aprecia a sua companhia ou você olha para aquilo e, estou aqui, tipo, não tem ninguém para estar aqui comigo. Nossa, estou sozinha. Então, tudo isso são pontos que eu quero que vocês comecem a observar. Por quê? Essa baixa autoestima ela vai se apresentar de várias formas. A melhor companhia é a minha, é isso aí. Isso é ótimo. Então, percebam que tem vários pontos, tá, Elore? Então, alguns pontos vocês vão se identificar, outros não. E tá tudo certo. E talvez todos. Kelly, gabaritei. Acontece também. Com relação às suas relações, que às vezes você se sente inferior, às vezes você... Seja bem-vinda, Fernanda. Às vezes você se sente inferior, às vezes você sente que você faz demais e não tem reconhecimento, às vezes você tem dificuldade para receber, principalmente elogios. A pessoa te elogia, você fala, não, não precisa, não, né? Esses são seus olhos, né? Aquela coisa. Então, tudo isso é um ponto que precisa ser visto também. Será que é em relação à sua capacidade? Você tem confiança? Tá mal nas relações, Neves? São pontos que a gente precisa olhar, a gente vai chegar lá, tá? Por quê? Tudo isso vem das questões que eu vou trazer para vocês, das causas, e aí vocês vão começar a entender o porquê que essa baixa autoestima se apresenta na sua vida. Então, em relação à sua capacidade, às vezes a gente não tem confiança no que faz, eu estou começando num trabalho, ou eu quero fazer algo diferente, mas eu não sou tão boa, aparece uma oportunidade e eu não, sabe? Fico insegura para pegar, porque eu acho que, eu não dou conta. E assim, gente, a gente vai se capacitar no caminho. Se eu não me colocar ali, né, eu nunca vou ter essa experiência. Porém, quando eu estou nesse tipo de baixa autoestima, eu me sinto tão incapaz que eu não consigo confiar que eu dou conta de fazer certas coisas.
Ou em relação à sua produtividade, você acha que sempre faz pouco, que nunca é suficiente, que você também não dá conta de fazer muita coisa, está entendendo? Então, tudo isso são questões da nossa baixa autoestima. Bom, então perceba aí, aí, quase gabaritou, né? Em alguns. Bom, é normal, a gente sempre vai ter alguns pontos, tá? Que precisam ser vistos e trabalhados, mas não adianta nada se eu não olhar para a raiz de tudo isso. Então, eu trouxe essas questões para que vocês percebam que a autoestima não é só estética, não é só eu me achar bonita, linda, maravilhosa. Ela vai se apresentar em vários aspectos na nossa vida. E pode até ter mais, eu enumerei aqui alguns pontos apenas. E aí vocês percebam, qual desses é o pior em relação a você? Qual desses vocês acham que esse, Kelly, é o que mais pega para mim? Tá? Bom, quando a gente para pensar nisso, principalmente em relação às nossas relações, a gente tem que entender que para que eu comece a trabalhar a minha autoestima, eu preciso aprender a me interessar por mim. Eu preciso me interessar pela minha pessoa. E não esperar que o outro se interesse, nem que o outro faça nenhum movimento, ou eu tenha que fazer um movimento para ser interessante para os outros. Não, eu preciso me interessar por mim. O que eu gosto, o que eu sinto, o que eu... E aí existe um caminho para que eu consiga iniciar esse processo de me interessar por mim. E aí, gente, quando a gente vai para as causas dessa baixa autoestima, para a causa de todos esses problemas que eu enumerei aqui para vocês, de imagem, de quem eu sou, da minha companhia comigo mesma, das minhas relações, da minha capacidade, da minha produtividade, quando eu vou olhar para todas as causas, se eu for olhar para a questão sistêmica, né, a gente vai ver que existem várias camadas. E aí, como eu sempre falo, a gente tem a nossa consciência individual, que é a nossa história de vida, e a gente tem a consciência arcaica, que é a consciência do nosso clã. E aí nós vamos começar entendendo que existe, dentre as causas da baixa autoestima, as questões que aconteceram com a gente na infância, como a gente construiu essa identidade, os traumas que aconteceram que formaram o nosso caráter, tá? Que deu origem aos nossos traços de caráter, aos nossos traços de personalidade, uma série de coisas. Existe, nesse ponto, a relação com a mãe, ela é um fator crucial. Com o pai também, mas como eu sempre falo aqui, né, a gente sempre fala, sempre a mãe. A mãe, ela é um ponto, que não é que a mãe é mais importante que o pai, é que, para pensar, a gente viveu um tempo da nossa vida dentro da nossa mãe. Então, ali a gente começou a estabelecer as primeiras conexões neurais. E ali também se estabeleceram os primeiros traumas. Então, se a gente parar para pensar que se por algum momento, aquela mãe, quando descobriu que estava grávida, ela, meu Deus, e agora? Eu não quero ter esse filho. Não que ela pensou em abortar, mas, sabe, eu não queria estar grávida. Esse simples pensamento, ele manda uma informação para esse bebê, uma informação inconsciente de que era melhor você não nascer, é melhor você morrer. É horrível falar isso? É. Mas é essa informação que o bebê recebe. É essa informação que fica registrada no inconsciente da criança. E que vai para toda a vida essa informação de rejeição. A mãe rejeitou? Não necessariamente, ela pode ter dado aquela circunstância ali. Por isso que a gente fala, a melhor forma de uma criança vir ao mundo é pelo excesso do amor dos pais. É um filho que os pais se amam tanto a ponto de que nós queremos multiplicar e trazer um fruto desse amor. Essa é a melhor condição. Todo mundo nasceu nessa condição? Claro que não. A gente sabe que existe o ideal e existe o real. E o real é que a maioria não nasceu nessa situação. Então, existe também a questão com os nossos pais, pai e mãe,
E existem as questões sistêmicas, que são os emaranhamentos. Com quem? Com os excluídos do sistema, quando eu estou identificada com alguém que foi excluído, e também com a questão, quando a gente fala de epigenética, nós temos a genética e a epigenética. O que é a genética? Então, eu puxei os olhos da mamãe, a boca do papai, aquelas coisas, né? Da família, da avó, do tio. A gente tem os nossos traços genéticos. Porém, a gente herda também sentimentos. Sentimentos através da epigenética. Que seriam esses sentimentos herdados? Essa baixa autoestima pode ser um sentimento herdado de algum ancestral. Pode sim também, se for uma questão sistêmica, tá? Agora eu vou me aprofundar um pouquinho em cada um desses para quê? Para que a gente comece a perceber onde foram as origens da nossa baixa autoestima, da baixa autoestima de vocês, da minha também, porque eu já tive bastante baixa autoestima. Eu era uma pessoa que, se me perguntar assim, qual é uma questão crucial em relacionamento, por exemplo, é você ter uma autoestima elevada. Porque se você tem uma baixa autoestima, e aí tem várias raízes, né? No meu relacionamento, eu era uma pessoa que eu não tinha autoestima nenhuma no meu primeiro relacionamento. Por quê? Eu não sabia nem quem eu era. E aí eu não tinha a mínima noção de nada, nada, nada disso. Vivia no piloto automático. E nessa baixa autoestima, a gente passa por humilhações, a gente revive várias dores. Por quê? Porque a gente não consegue entender um padrão que a gente traz, que foi construído dentro da gente, tá? E que eu vou levar para a minha vida inteira se eu não tomar consciência e fizer alguma coisa. Simples assim. Bom, então, resumindo, para que vocês entendam, quando a gente fala da parte individual da nossa vida, vamos falar aqui da nossa consciência individual. A nossa autoestima, ela é aprendida. Eu aprendo sobre mim. Eu aprendo a gostar de mim com quem? Com quem que vocês acham que a gente aprende a gostar da gente? Se autoestima é eu gostar de mim, com quem que eu aprendo a gostar de mim? Quem é? Adivinha? Comigo mesma. Não, você é um bebê, como é que você aprendeu a gostar de você com você mesmo? Mamãe, então. A mãe, o pai ou as pessoas que te criaram. Essas pessoas ali que você conviveu na sua primeira infância. Ali você vai aprender a sua autoestima. Tanto é que tem criança que tem, hoje em dia as crianças têm a autoestima mais elevada do que as antigas, né? Não sei se vocês repararam nessas criancinhas de hoje. Não todas, mas muitas têm. Por quê? Porque os pais hoje já têm mais consciência, já estimula mais isso nas crianças, né? Não todos também, mas eu percebo que hoje é mais do que antes as pessoas não tinham tanta consciência disso. Então, nós aprendemos, primeiramente, com os nossos pais e com as pessoas responsáveis que cuidaram da gente na infância. A maneira como elas falavam sobre a gente, a maneira com que elas faziam a gente se sentir a respeito da gente mesma, de quem nós somos. Através dessa forma, como elas falavam da gente, nós vamos introjetando um modelo de relacionamento conosco. E nessa relação a gente cria o quê? Uma autoimagem. Então, vou pegar o exemplo aqui da Kelly. Eu era uma criança muito bagunceira, muito arteira, então eu era danada, enfim, né? Aquela criança, aquela bênção. Imagine imagine o modelo que eu aprendi. Você é ruim, você, sabe? Era assim, você é egoísta, você não sei o quê. Então, a autoestima foi assim, ó. Foi minando, foi minando. E por mais que eu tentasse, o que foi introjetado na minha mente era que eu não era boa o suficiente. Por quê? Porque eu não era aquela criança boazinha. Eu não era boazinha. Eu era danada. Eu era aquela que pegava os brinquedos, quebrava tudo. Eu era aquela que ia brincar com os coleguinhas. Se alguém me fizesse uma graça, eu metia a mão na cara. Imagina, imagina. A autoestima foi sendo totalmente minada. Não que os pais têm que pegar uma criança
abençoada como eu e deixar fazer o que quer. Não é isso. Mas existem formas de educar uma criança. Eu era terrível, né? Minha mãe que o diga. Eu era terrível, mas também apanhei horrores. Por quê? Porque era aquilo que os meus pais e que o modelo que eles aprenderam. Né? A gente também, não é por acaso que a gente passa por essas situações. Porém, aquilo foi o que eu aprendi. Então, essa é uma das formas pelas quais a gente vai aprendendo e construindo essa autoestima. Fernanda levantou a mão, quer falar alguma coisa? Então, assim, eu era... Eu quero sim. Fala. Peço desculpa de ficar com a câmera fechada, Fica mas é que eu estou tranquilo. aqui no hospital. E não, eu toquei aqui numa tecla que eu não sei o que era porque eu estava sem óculos, mas agora já botei o óculos. Era só isso, então, Kelly. Ah, tá bom. Pensei que é porque eu vi uma mãozinha, pensei que tu queria falar. Bom, então é isso. A gente aprende, né? Existem várias causas. Na nossa questão individual, a gente aprende a nossa autoestima. Então, a autoestima ela é aprendida, depois a gente absorve isso, ela é absorvida, e depois ela é reproduzida na nossa vida inteira, enquanto a gente não toma consciência e faz algo, de maneira inconsciente. Então, por mais que eu faça algo para melhorar a minha autoestima, eu vou lá, arrumo o cabelo, faço plástica, que mais? Ponho a melhor roupa, vou no melhor tudo, mas eu não me sinto a maravilhosa. Por quê? Porque a minha autoestima lá dentro, inconsciente, não me permite. E eu te falo, gente, porque eu passei por isso 100% do que eu estou falando. 100%. E é algo que ainda trabalho, porque se eu piscar o olho, eu ainda volto e meio. Eu vou dizer para você que está 100%? Não, mas perto do que era, estou muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Mas não foi só um caminho externo, porque o caminho externo não resolve nada. A gente continua com o mesmo buraco. O caminho também precisa ser interno. Então, vão percebendo aí. Quando a gente tem esses pais, como que acontece isso na nossa criação? Quando os nossos pais são muito críticos, também pode acontecer. São muito intolerantes, sabe? Quer ter um filho perfeitinho, quer que o filho seja bonzinho. Às vezes não é tão terrível quanto eu, mas assim, sabe aquela coisa que o pai quer? A criança numa caixinha, ou compara. Olha, tá vendo? Coleguinha não faz assim. Seu irmãozinho, ó, seu irmão fica quietinho, seu irmão faz isso, sua irmã faz aquilo. Hoje mesmo eu atendi uma cliente onde tinha sérias questões de relacionamento no trabalho com outras mulheres, porque foi comparada na infância com as irmãs. Então, sempre teve essa comparação. E isso daí vai minando a autoestima da criança. E na vida adulta continua. Às vezes a gente, com essas questões, a gente vai para a vida com uma informação interna de que, eu sou burra, eu não consigo, eu não sou bonita, eu não sou legal, ninguém gosta de mim, todo mundo me rejeita. Quando a pessoa tem um sentimento de rejeição, ela chega em todo lugar, ela se sente rejeitada. Se o cara do rolê lá, igual fui num evento, a gente estava tirando foto, se o cara não tirar a foto comigo, a pessoa se sente rejeitada. Você está entendendo? E por quê? Só que tem centenas de pessoas, não é você. Mas a pessoa que tem um sentimento de rejeição, ela sempre vai achar que é com ela. E tudo isso vem dessas questões da baixa autoestima, desse comportamento que foi aprendido. E isso daí, na nossa vida, como eu falei lá no começo, tem sérias consequências. Por quê? Pode te paralisar, para que você não vá para um próximo nível, principalmente no trabalho, nos seus relacionamentos. Isso vai determinar como você vai encarar a sua vida, porque aí você começa a olhar para os desafios que a vida te apresenta e você fala, não dou conta não.
Ah, não, eu não vou ligar uma câmera e postar tal vídeo no Instagram, porque eu não estou legal, porque eu estou feia, porque eu estou não sei o quê, porque eu estou não sei o que lá, porque o que as pessoas vão pensar de mim. Porque a pessoa que tem baixa autoestima, ela é muito crítica, ela é muito autocrítica. Ela tem o chicotinho dela na mão. Só que esse chicotinho na mão, essa voz interna, nem sempre é a voz dela. Às vezes é. Às vezes ela aprendeu de tal forma ali na infância e ela registrou aquilo como dela. Mas muitas vezes é a voz de quem? De um pai que era muito crítico, de uma mãe, de uma avó, de uma professora, de uma cuidadora, que está ali. Você não é bom o suficiente. Você não fez isso direito. Olha, essa lição está horrível, esse desenho está feio. Então, tudo isso são comportamentos que a gente vai entendendo que, tipo, o que sai de mim não tem valor. Como eu faço para largar esse chicote? É aí que eu vou chegar na autocompaixão, tá, Elore? Existem algumas coisas que eu vou colocar aqui de caminho de solução, mas a autocompaixão, ela é o fator crucial. Ela é um dos fatores cruciais. Por quê? Se eu falo que a autocompaixão é a capacidade de eu tratar a mim mesma como alguém que eu amo e que eu gosto muito, com gentileza, com apoio, com validação, é isso que eu vou ter que fazer comigo. Porque a vozinha vai aparecer, vai, mas eu tenho que falar, ops, cala a boca. Aqui você não manda mais, não. Pode ficar para lá, que agora eu vou me acolher. Eu acabei de postar o depoimento de uma cliente que me mandou hoje de manhã, lá nos meus stories, falando que ela finalmente conseguiu acolher a criança dela e como foi transformador. Então, eu vou me acolher. Então, a gente vai perdendo essas possibilidades, né? Eu não me permito encarar desafios, eu desperdiço oportunidades que a vida vai trazendo para mim, de relacionamento, de trabalho, ou às vezes eu nem vejo algumas possibilidades com esperança. Ah, isso aí não ia dar certo mesmo, nem vou lá, não vai dar certo. Então, assim, a gente vai desperdiçando um monte de coisa por causa dessa baixa autoestima. E aí, gente, nós temos que entender que tem essa construção da infância e tem também as questões sistêmicas, que aí eu vou entrar na questão de pai e mãe, que é o objeto do nosso estudo aqui, que é a questão sistêmica, as questões de pai, mãe e do nosso sistema como um todo. Então, tem aquilo que eu passei na minha infância, que também vem, se a gente parar para pensar, tudo é sistêmico, óbvio, mas é que eu só dividi para que vocês entendessem. Porque o que vem dos nossos pais, do nosso comportamento aprendido, também é sistêmico. Mas vamos imaginar aqui, eu vou trazer algumas dinâmicas para que vocês percebam. Depois estou pensando até em gravar um vídeo com os bonequinhos para mostrar essas dinâmicas. Uma, pensem que quando a gente é criança não. Pense que você, todos nós somos metade papai, metade mamãe. 50% da Kelly é a Vilma e o Maurici, meu pai e minha mãe. Então, se lá no relacionamento de casal do meu pai e da minha mãe, eu aprendi, eu percebi que a minha mãe não gostava muito do meu pai, ou meu pai não gostava muito da minha mãe, ou, sei lá, aconteceu alguma coisa, meus pais foram ausentes, sumiram, ou no relacionamento de casal, um maltratava o outro, ou minha mãe se queixava para mim, ou meu pai se queixava para mim. E tudo aquilo que eu ouço em relação ao meu pai e à minha mãe, a figura de pai e mãe, eu acabo dentro de mim não validando isso. Então, o que acontece? Eu vou começar se minha mãe não gosta do meu pai, ou se eu mesma não gosto do meu pai, eu não gosto de parte de mim. Se autoestima é eu gostar de mim, como que eu vou gostar totalmente de mim? Então, um ponto crucial é esse. Se existe uma dinâmica onde os meus pais traziam essas questões, dificilmente eu vou conseguir gostar 100% de mim, porque uma parte minha eu não aprovo, não é legal, eu não quero.
E isso vai se apresentar na minha vida, em algumas daquelas questões lá na minha baixa autoestima. Então, eu preciso trabalhar essa relação. Como? Constelação é um caminho? Sim, porque ela vai na raiz. Mas só a constelação resolve? Normalmente não. Porque são questões que eu preciso trabalhar sistemicamente, mas eu também preciso trabalhar nos meus comportamentos, porque eu já venho anos trabalhando nesse padrão. Eu vou precisar mudar meus comportamentos. E na terapia a gente consegue fazer esse movimento mais efetivo, tá? Outra dinâmica. Quando os meus pais tinham expectativas muito grandes sobre mim. Que aí entra também, às vezes, o pai e a mãe, eles eram muito intolerantes, críticos, talvez não era por maldade. Aliás, normalmente não era, ou porque eles aprenderam a ser assim, ou porque eles externavam a própria dor, a dor deles, da falta dos pais, ou porque eles também projetaram nos filhos. Eu canso de ver pai e mãe projetando no filho aquilo que não foi, que ele não foi. Então, o que os pais projetam nos filhos normalmente? Os sonhos. Aquilo que, olha, minha filha, você trabalha, estuda para não depender de homem, porque, tipo assim, é muito sofrido para mim. Então, são várias coisas que a gente vai escutando, que a gente vai introjetando e que vai construindo a nossa autoestima. Então, se meu pai e minha mãe têm uma expectativa muito grande em relação a mim, para que eu seja isso, aquilo outro, e eu mesma projetei, nossa, eu não sabia de nada disso. Eu projetei muito no meu filho. Hoje em dia eu venho, de um tempo para cá, eu venho liberando ele de tudo isso, para que ele vá se liberando de tudo isso. Ainda esses dias ele perguntou para mim, mãe, estava aqui pensando, eu sou um bom filho? Aí eu falei, filho, não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso, em ser um bom filho. Claro, você tem que ser um bom para você. Mas, assim, os pais, um ponto importante para a gente entender o quanto os nossos pais projetam, às vezes, na gente é: para que eu nasci? Para quê? Para que seus pais tiveram você? Eles planejaram? Eles queriam? Foi no acidente? Né? No acidente? E para que esses pais tiveram você? Porque muitas vezes, olha, então, tá vendo? E aí isso vai sendo tudo projetado. E aí, nesse movimento, Elore, é o próximo ponto que eu vou falar, o movimento de exclusão. Tipo, olha, lembra que eu falei da comparação? Olha para elas, para você não ficar igual a elas. Então, eu estou excluindo aquelas pessoas, elas não servem. Só que elas fazem parte, elas constituem o seu clã. Só que não são aceitos. Então, assim, se parte minha não é aceita, como que eu vou me aceitar plenamente? E em relação às expectativas, isso se torna um peso muito grande. Então, o que eu vou introjetar em mim? Que eu não sou boa o suficiente. Por quê? Porque eu não dou conta de realizar esses sonhos todos do meu pai, da minha mãe, ou sei lá de quem, do meu avô. Às vezes, tem gente que a família construiu um patrimônio e a pessoa, eu tenho uma cliente que a família tem um patrimônio e a família toda projeta que ela dê conta de dar sequência nesse patrimônio, mas ela não quer nessa empresa. Imagina só. E aos olhos de quem está de fora, meu Deus, como assim você vai recusar uma riqueza dessa? Entende? O tamanho do peso das projeções, tudo isso vai interferir na autoestima da pessoa. Porque eu vou sentir que eu não sou boa o suficiente. Eu não sou boa o suficiente. E o terceiro ponto aqui, existem várias dinâmicas, eu trouxe as principais, que é as que mais se apresentam em constelação, nos trabalhos, tanto que eu já estudei, que eu ouvi falar, como que eu mesma atendi. São quando a gente herda esses sentimentos dos nossos ancestrais. Então, vamos supor que lá na minha ancestralidade eu tive uma avó, uma bisavó, ou até minha mãe, que foi adotada. Então, ela tem esse sentimento de que ela foi excluída, ela foi rejeitada. Ela vai para a vida com essa baixa autoestima, e eu herdo isso dela em honra, eu tomo essas dores para mim.
e aí eu estou emaranhada com essa situação, ou algum excluído, vamos supor, o caso da Elorinha é bem interessante. Às vezes, eu também vivi muito essa questão de crítica. Os meus pais, eles criticavam muito o comportamento das mulheres da família do meu pai, porque eram mulheres mais livres, mulheres mais, como é que eu vou te falar? Curtir a vida, não estava nem, não estou aí para as coisas, não é para as coisas, como é que eu vou dizer? É um comportamento que, moralmente, algumas pessoas da sociedade criticam. Então, eu cresci ouvindo isso. Então, era como se parte de mim me tocasse. Porque eu sou uma mulher que, para mim, a liberdade é importante. E eu gosto disso. E eu admiro alguns pontos nessas mulheres. E teve constelação que eu fiz que apareceu no meu sistema, aonde eu estava emaranhada, com questões com as minhas ancestrais, que tiveram problemas de relacionamento por conta dessa, vamos dizer assim, libertinagem, vamos dizer assim, né? Isso aí já é um julgamento, né? Mas é o que as pessoas julgam. Para mim, eu não vejo isso como um problema, mas a nossa sociedade, infelizmente, vê e julga, né? Para o homem, tem muitas coisas que são aceitas. Com certeza, se elas fossem homens, aliás, os homens da família faziam coisas tanto quanto, ou pior, mas era socialmente aceito. Então, são coisas que a gente convive e que é cultural e que geram esses movimentos aí de exclusão. Então, eu posso, sim, estar emaranhada com alguma questão sistêmica de algum ancestral, de alguma pessoa que foi excluída, e toda essa baixa autoestima está se apresentando. Bom, então, o que seria o principal para a gente? Começar a olhar para esse movimento de solução. A nossa aceitação. Aceitar a nós mesmos. A aceitação, ela é a base. Porém, para que eu consiga me aceitar, eu, Kelly, totalmente, eu preciso, primeiro, aceitar os meus pais como certos. Eles são imperfeitos, mas eles são certos para mim. Assim como eu também sou imperfeita. Quando eu consigo olhar para a minha imperfeição e reconhecer que, tá bom, é isso. Imagine para um homem que nasce com 1,58 m. Pode até menos, vai, 1,5 m, ele é baixinho. Como que é? Imagine para uma pessoa que nasce com uma deficiência física. Então, assim, se eu não construir essa autoestima, dificilmente, se ela não foi desenvolvida na minha infância, o que eu preciso fazer hoje? Construir essa autoestima. Construir no meu dia a dia. Ir para um processo de construção consciente dessa autoestima. Como? Trabalhando as minhas questões sistêmicas com os meus pais, para trazer esse lugar de aceitação desses pais imperfeitos, mas certos para mim, e entender que eu também sou imperfeita, como diz o Bert Hellinger, o perfeito já morreu. Quando eu quero a perfeição, acabou, fim da linha. Não existe perfeição. Nós que estamos aqui na Terra estamos buscando evoluir. Porém, a busca pela perfeição é uma utopia. Ela não existe. Somos todos diferentes e imperfeitos. E não seremos perfeitos, pelo menos não nesta vida. Talvez quando desencarnarmos aí, formos para outros planos, que aí dentro de cada religião, de cada um vai entender de uma forma, talvez alcancemos a perfeição. Mas, por enquanto estamos aqui nesta condição humana, temos que aceitar nossas imperfeições. E, para isso, eu preciso me aceitar. Como? Aceitando os meus pais. E quando eu falo em aceitar os meus pais, sistemicamente, a palavra aceitar, ela não é a mais adequada, e sim concordar com eles. Concordar.
que está tudo certo. Porque quando eu falo, eu aceito, significa o quê? Que eu estou ainda numa arrogância, se eu parar para pensar. Né? A palavra concordar, ela é mais adequada na questão sistêmica. Porque quando eu aceito, é assim, ó, eu te dou essa caneta. Eu aceito ou não aceito. Eu te dou isso. Só que já é sua. É sua. A questão é que os pais já são seus. Não tem que ser aceitar ou deixar de aceitar. Eles são seus, acabou. A questão é, eu concordo com esses pais? Não, eu não concordo. Eu queria que eles fossem diferentes. Eu queria que meu pai fosse igual ao meu tio. Eu queria que a minha mãe, ela fosse igual àquela mulher, assim, 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 assim. Eu queria que a minha mãe fosse assim, fosse assado, fosse não sei o que, fosse... E não é. E isso não vai rolar. E isso é uma visão infantil. Isso é a minha criança querendo aquilo que ela não teve. Quem vai dar para ela aquilo que ela não teve? Eu, adulta. Então, eu tenho que concordar com esses pais. Porque esses pais já te aceitaram. Quem teve que aceitar você foram seus pais. Aceitar o quê? Trazer você ao mundo. Eles que te aceitaram. E não a gente que tem que aceitar eles. É um movimento contrário. Deu para entender esse pedaço, gente? Um pouquinho complexo. Por isso que a palavra, na sistêmica, a gente usa mais a concordância. Eu concordo. Não é o aceito. Eu não tenho que aceitar nada. Eles já me aceitaram, eu já estou na vida. Eu já estou aqui. Agora eu preciso concordar com isso. Porque se eu não concordo, não quero, não é assim, aí fica difícil, porque aí dentro de mim é difícil, por isso que precisa terapia, por isso que precisa constelação, mas também precisa terapia, e às vezes vai um tempo de terapia até eu conseguir. Eu preciso me abrir, cutucar na alma, às vezes a pessoa não está pronta. Às vezes a pessoa não está pronta. E vai anos, precisa doer mais. Tipo, está doendo pouco. Tem cliente que às vezes chega para a terapia e não está pronto. Eu gosto até de conversar antes. Porque tem cliente que, tipo, não está pronto. Porque ele não consegue. Vai um tempo. O que vai precisar acontecer? Doer mais. Vai precisar chegar numa situação pior para se humildecer. Para entender que, tipo, eu não tenho que escolher nada, eu não tenho que aceitar nada, eu só tenho que concordar com eles dentro de mim. E tá tudo certo. Então, gente, qual que seria esse... Quando a gente... O que a gente quer quando a gente tem uma autoestima... Por que a gente precisa ter essa autoestima elevada, que é importante? E como que a gente vê que uma pessoa tem autoestima elevada? Quando ela é autêntica, ela não tem medo de ser autêntica, ela é sincera com os outros, mas principalmente com ela mesma. Ela é íntegra com ela não diz sim quando ela quer dizer não. Ela fala o que ela precisa falar, seja para quem for. Não precisa vomitar coisa na cara do outro, mas você fala, você se expressa tudo aquilo que você sente. Quando a gente tem autoestima elevada, a gente consegue sentir mais leveza por conta disso, mais alegria. A gente começa a ter mais vaidade, uma vaidade no bom sentido. Porque, no fundo, existe também essa vaidade negativa, no sentido de que essa questão com os pais já chega a ser um tipo de vaidade. Tipo, eu não quero. Eu não quero contato, eu não quero ver, eu não quero aceitar. E, às vezes, a gente precisa manter a distância mesmo. Porque a gente sabe que existem pais tóxicos, pais narcisistas, e que vão requerer realmente essa distância. Mas aqui dentro do meu coração eu preciso trabalhar, separar essa figura da pessoa do pai, entender que a pessoa, a persona, tem uma série de problemas, mas enquanto pai e mãe me trouxe a vida, cumpriu essa função. E é isso que eu preciso trabalhar dentro de mim. É fácil? Não. Principalmente quando a gente tem um histórico de muita dificuldade com os pais.
E, às vezes, é só uma questão infantil nossa, de estar desconectado da nossa criança, de não estar dando para a nossa criança aquilo que a gente precisa. E, muitas vezes, essas questões mais infantis e profundas, principalmente para nós mulheres, elas vêm mais à tona quando a gente tem filhos. Quem nunca criticou para caramba a mãe, mas depois que teve filho, começou a dar valor? Hum? Hum? Por quê? E tem uns que, eu não quero nem ter filho, como se diz. Eu não vou me colocar nesse lugar. Eu não vou me colocar nesse lugar. Porque eu prefiro continuar aqui. Maior do que a minha mãe, melhor do que a minha mãe. Só que nesse lugar aqui, fora do sistema, você não tem força. Então, para a gente finalizar, qual que é o caminho de solução? A autocompaixão. É todo dia, quando a vozinha sabotadora vir me chicotear de que eu não estou legal, não sei o quê, eu vou trazer a minha criança, vou acolher, ou a minha adolescente. Às vezes ocorreram mesmo traumas, que é o que a gente trabalha em terapia. Aquela criança foi ridicularizada. Eu já tratei cliente que ela foi ridicularizada na escola, porque foi com cabelo, eu não lembro. Acho que ela tinha o cabelo muito pichain, né? Como é que fala? Tipo o meu, assim, né? Cabelinho cacheado e, sei lá, estava desarrumada e ela foi ridicularizada na escola. Imagina como fica a autoestima dessa criança. É um trauma. Então, isso precisa ser olhado com profundidade. Mas quando eu vou lá, acolho aquela criança, tenho autocompaixão, e eu quero trazer aqui uma diferença para essa autocompaixão. Autocompaixão não é o ter dó de mim, não é o ter pena. Porque tem pessoa que confunde, que ela tem dó dela. Ai, conta os problemas para todo mundo. Isso não é autocompaixão, isso é vitimismo. Tá? Isso é vitimismo, quando eu tenho pena de mim. E aí, quando a gente pensa em compaixão, pelo menos para mim, Kelly, que sou cristã, a primeira pessoa que vem na minha mente é Jesus. Porque Jesus não tinha pena das pessoas. Ele tinha compaixão. Por quê? Porque ele enxergava a potência que aquela pessoa tinha. Ele enxergava a fé que aquela pessoa tinha na própria cura. Então, é eu olhar para mim e reconhecer que, sim, eu tenho algo divino aqui dentro de mim. Eu não vim aqui a passeio para esse planeta. Eu tenho algo de bom. Se eu fui feita de, não só questão de paz, aí a gente vai para essa consciência, lembra da consciência espiritual? Na minha consciência espiritual, quando eu me conecto com essa fonte, eu entendo de onde pode vir a minha autoestima. Porque eu não sou só essa casca que vocês estão vendo. Tem uma conexão maior. E é ali que também é parte da minha cura. Eu me conectar com isso. E trazer essa compaixão para comigo, como um ser humano. É ser a minha melhor amiga. E não a minha inimiga. Porque se eu ficar me criticando, é o quê? É amigo isso, gente? Fala para mim. Então, eu tenho que ser minha melhor amiga. E aí eu quero que os outros me elogiem, eu quero que os outros me achem linda, maravilhosa, legal, prestativa, isso, aquilo, outro, que adore estar comigo. Se eu não gosto da minha companhia, se eu não suporto ficar sozinha, se eu me olho no espelho e eu só meto chibatada em cima de mim, volta, olha lá para aquela criança, olha lá para aquela adolescente e acolhe. E tenha autocompaixão. Isso é um movimento que você pode fazer todo dia ou todas as vezes que essa vozinha sabotadora aí aparecer na sua mente. Como que eu consigo isso de uma forma mais efetiva? Através de autoconhecimento. E o autoconhecimento, eu quero que vocês entendam que ele é um processo de uma vida inteira. É um processo que eu vou seguir até morrer. Sempre vai ter uma faceta minha que eu vou conhecendo cada vez mais, cada vez mais. Puxa, eu não percebi. E se eu perguntar aqui para vocês, quem seria capaz de matar aqui? Você mataria uma pessoa? Alguém mataria aqui uma pessoa? Vocês matariam uma pessoa? Há muito tempo atrás eu achava que não, mas hoje eu sei que eu mato.
Entendeu? Tranquilamente. É autoconhecimento. Você não mataria, Lore? Se o bandido tivesse com uma arma na cabeça da sua mãe e você com uma faca na mão, você não mataria ele? Entende? Nós vamos nos conhecendo, então a gente mataria. São coisas, mesmo assim você não mataria, você deixaria ele matar sua mãe. Tem coisas que a gente só vai se conhecendo. Eu botei um exemplo bem esdrúxulo, tá, gente? Mas tem coisas que a gente só vai se conhecendo quando a gente se põe à prova. Só quando a gente passa pelo processo. Porque a gente fala que não vai fazer. Eu lembro que eu fui para uma trilha uma vez e a gente se perdeu na mata e, meu Deus, na hora que todo mundo deu pista, foi cada um por si, Deus por todos. Só uma pequena turminha que ficou para ajudar os que entraram em pânico. Ficou eu e mais dois rapazes, eu, mais duas meninas e dois rapazes. Vai contra o que você acredita, entendi. Mas na situação limite é que a gente vê até que ponto a gente é capaz. Porque a gente não acha. Chegou na hora que marido abandonou mulher, que filho abandonou mãe, entendeu? Então, é assim, tem horas, na nossa situação limite, então, o autoconhecimento, ele vai fazendo que a gente reconheça essas fraquezas, mas também, em relação à autoestima, ele vai fazendo com que a gente reconheça a nossa potência. Então, eu tenho defeitos, eu tenho problemas? Claro, mas eu também tenho coisas boas, e eu posso potencializar aquilo que eu tenho de bom. Eu posso tirar um pouco a minha lupa dos meus problemas, dos meus defeitos, e procurar a potencializar, a utilizar mais o que eu tenho de bom. Focar no que eu tenho de bom. Escolher focar no que eu tenho de bom. O outro ponto que eu já falei é a aceitação. Aceitar essas imperfeições. Quando eu consigo aceitar minhas imperfeições, eu consigo até melhorar minhas relações, porque eu aceito que as pessoas também são imperfeitas. Eu sou imperfeito e o outro também é. Então, eu consigo compreender melhor. Meu pai, minha mãe, as pessoas que eu convivo, os meus colegas de trabalho, eu consigo compreender as imperfeições deles. E, por fim, o caminho de solução, que ajuda também, é o que eu já falei, é a terapia, porque a gente vai trabalhar todos esses aspectos do autoconhecimento, de exercícios para autocompaixão, de aceitação e de uma série de coisas. Gente, o que eu tinha para passar de conteúdo para vocês é esse. Eu até gostaria de fazer um exercício, mas eu acho que não dá tempo, né? Aí eu não sei de vocês, se vocês querem um exercício, se não quer, se ficou dúvida. Como que chegou para vocês essa, como se diz, essas informações? Como que está o Bastante horário? conhecimento, porque eu achava que a autoestima é só eu olhar para mim e me gostar no espelho. Só isso que eu achava. Já aprendi um monte de coisa aqui. A gente tem um conceito ainda muito encaixotado no que a gente aprende a ouvir falar. E como eu falei, como a nossa autoestima ela é aprendida, então como eu aprendi a gostar de mim? Quem me ensinou a gostar de mim? E isso é muito importante para vocês que ainda não têm filhos, para vocês que cuidam de crianças, o quanto isso é determinante na construção da identidade de um ser humano. Percebam o nosso papel enquanto adultos. Só que agora, o que já foi, já foi. O que é que eu preciso? Construir essa autoestima. Eu preciso reaprender. Eu preciso, vamos lá, vamos reaprender isso aqui. Não é assim que se faz. Sabe quando a criança vai lá e faz uma coisa errada e a mãe fala, ó, não é assim que se faz, mamãe vai te ensinar, é assim. Você vai fazer isso com a sua criança. Ó, não é assim, é assim. E aí, para isso, eu preciso me conhecer, preciso saber a minha potência, saber quem eu sou. Bom, gente, só Loren que queria o exercício. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou gravar em áudio
e mando no grupo para vocês. O que vocês acham? Pode ser? E aí eu mando um exercício de acolhimento dessa criança, para que vocês olhem para isso. Mas já hoje, vocês já podem fazer esse movimento quando for deitar. Feche os olhos. Lembra de todas as coisas que o papai falava, a mamãe. Perceba se na escola, a professora, os coleguinhas, como que você era rotulada? Como é que você era rotulada? E aí você vai e tem essa conversa com a sua menina. Perceba com que idade ela vai se apresentar. Às vezes foi uma questão lá quando você tinha 3, 4 aninhos. Às vezes foi na tua adolescência, alguma coisa. Geralmente começa na infância. Na adolescência a gente só repete, tá? Um padrão que já foi bem mais lá para trás. Mas, às vezes, dependendo do nível que a gente consegue chegar, a gente vai chegar em fatos mais recentes. Porque o processo é como se fosse uma cebola. A gente vai descascando até chegar no núcleo. Então, muitas vezes a gente começa com um problema aqui, mas no fundo está lá dentro. Mas vai tratando as partes. Eu preciso ir descascando essa cebola. Perceba o que se apresenta e acolhe, dá um abraço. Ensina para ela que, tipo, não. Kelly, você não é maldosa. Você era só uma criança. Arteira. Mas não era maldosa. Porque bateu no irmãozinho. Entendeu? Porque deu um tapa no irmãozinho. E aí vocês vão acolhendo através dessa autocompaixão. E depois, meninas, me contem lá no grupo como é fazer esse movimento. O ideal é que seja um movimento constante. Se vocês querem trabalhar a autoestima de vocês, vá fazendo esse movimento constante. E se precisar ir para algo mais aprofundado, estamos aqui para apoiar vocês nesse caminho, para poder olhar mais profundo para esses traumas, perceber mais coisas, trabalhar essas coisas, para poder, de fato, ter uma autoestima bem elevada e poder encarar todos os desafios que a vida te apresenta. Porque a vida vai trazer um monte de desafio. Para quê? Para a gente crescer. Só que se eu não conseguir encarar, eu vou ficar aqui nesse nível. Sim, constelação desse mês vai ser na próxima semana. Eu vou encerrar aqui a gravação e já passo as informações rapidinho para vocês. Então, gente, até mais. Vou encerrar aqui nossa gravação de hoje.